Está reunido em estúdio o nosso painel de análise e comentário político. É este dia animado no Parlamento. Convidámos 3 deputados, o deputado Miguel Guimarães, do PSD, o deputado Hugo Costa, do PS, e o deputado Rui Cristina, do Chega. Aos 3, muito obrigado, muito boa noite e obrigado pela vossa disponibilidade. Deputado Rui Cristina, o Chega sente-se, de alguma forma, condicionado por este tipo de afirmação ou de sugestão de conluio com o Partido Socialista? Antes de mais, muito boa noite, Mário, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar quem está lá em casa e também os meus colegas de painel, cumprimentar o Hugo e o Miguel. O Chega não se sente condicionado por qualquer tipo de declaração. O Chega sabe aquilo que prometeu aos portugueses durante as eleições legislativas. Tínhamos e temos um programa eleitoral e iremos cumpri-lo a todo o custo. Por isso, este tipo de afirmações pouco ou nada nos diz. O que nós nos apercebemos é que há um conluio entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, e isso houve nos últimos 50 anos. Quem aprovou o Orçamento de Estado foi o Partido Socialista. Quem ajudou a levar António Costa para a Europa foi o Partido Social Democrata, por isso não recebemos lições de moral nem acusações desse tipo dizendo que estamos em conluio com o Partido Socialista. Mas o episódio que ainda há pouco o Hugo estava aqui a realçar que se passou na Comissão de Economia é que é um episódio bastante caricato. O Chega esteve em jornadas parlamentares muito profícuas, e, entretanto, foi-nos pedido esse relatório com alguma urgência. O relatório foi elaborado e ia ser hoje discutido em sede de comissão. Havia lá um lapso. Pedimos para que houvesse um adiamento, o que é normal, é regimental, é uma forma regimental, está previsto no regimento, e há este alarido, este episódio cinematográfico da parte do líder parlamentar do PSD, algo que nós não entendemos, mas o que o Chega entende é que estamos a falar de alguém que vai ser remunerado em cerca de 9.000 euros, mais ajudas de custo, e a verdade é que o Chega vai elaborar o seu relatório com toda a imparcialidade a que nós já habituamos os portugueses. Agora, não vale a pena o PSD vir fazer choradinhos, que não vamos a lado nenhum. O Chega não será minimamente corrompido por deste tipo de política de café. Termino consigo, deputado Rui Cristina. Antes de começarmos esta nossa conversa, vimos uma série de reportagens. Numa delas, o presidente do Chega dizia que estão a ser marcadas cirurgias fictícias por ordem política para reduzir artificialmente as listas de espera, e fala mesmo de uma operação de cosmética com os números. Só que depois apresenta um caso. Não acha que é arriscado apresentar um caso para logo depois generalizar? Antes de mais, nós temos provas fidedignas. De um caso. Não num caso, temos de vários casos em que se registou em algumas OLS esse tipo de situação. Ou seja, o Governo veio a pregoar que iria reduzir os tempos de espera para doentes oncológicos. E tem vindo a anunciar que reduziu. Mas sabemos que em algumas unidades locais de saúde tem havido pressões políticas para que fossem agendados essas cirurgias para doentes oncológicos, sem falar com os próprios departamentos clínicos, onde a pessoa, o utente, acede ao portal do SNS, apercebe-se que tem uma consulta marcada, depois acaba por contactar a OLS. Esse e-mail é direcionado para o diretor de clínico, onde o diretor clínico depois se apercebe que essa decisão não passou por mim. Isso veio da administração. Isto não podemos fazer política a todo o custo. Atenção, estamos a falar de utentes que padecem de doença oncológica. São situações muito delicadas e que devem de ser investigadas e não deve ser permitido este tipo de situação. Em que hospitais é que têm esses casos reportados? Posso lhe dizer que eu tinha prometido que não diria, por uma questão de privacidade, mas posso lhe dizer que a sul do país isso acontece. Não vou entrar em pormenor qual é que é o LS, mas a sul do país isso acontece. Centro e sul. Compreendo que se vai colocar muita pressão sobre o Chega para apresentar as provas. A última vez que o Chega falou de apresentar provas, pois elas não apareceram. Não. Nós no Chega gostamos de fazer política às claras. Cada vez mais esse tem sido o nosso caminho e é por isso que nós nos pugnamos. Não pode haver
não pode haver malabarismos para os portugueses. E nós, quando apresentamos denunciamos este tipo de situação, é para que não volte a acontecer. E nós temos provas relativamente a este tipo de situação. Muito bem, vamos aguardar por elas. Muito obrigado aos três pela vossa disponibilidade e muito boa noite.